Boa tarde. Todo mundo me escuta? Aqui é a Cília, como a Carol já falou, e hoje eu vou ficar aqui com a Anitta mediando o que for preciso para a nossa aula. Então, a nossa aula de hoje tem por tema, né, o acesso aos direitos sociais e humanos dos migrantes. E assim, a gente estava pensando, é, antes de tudo, a gente fazer, digamos assim, alguns avisos que são muito importantes, né? Que a gente já conhece, mas é sempre bom dar uma lembrada. Nesse caso, o professor vai fazer sua exposição e a gente pede que todo mundo permaneça com o microfone desligado para que não haja nenhuma interferência. Se houver alguma pergunta, alguma questão, vocês podem colocar no chat e a gente vai estar passando para o professor. Além disso, também tem o seguinte, a gente está pensando da seguinte forma, a gente quer saber o que vocês acham em relação aos blocos. Por exemplo, a gente poderia fazer um bloco do professor falando, e se houver alguma pergunta, a gente fazer, e assim o professor ir falando, né, de acordo com as perguntas que foram feitas, ou então a gente fazer, dividir em dois blocos, onde o professor fazia no primeiro bloco a sua apresentação, a gente seguia com um intervalo, e depois o segundo bloco com um momento de debate. Então, o que é que vocês preferem para a gente organizar por aqui? Seria como? Podem ficar à vontade, podem abrir o microfone para falar. Acho que é uma questão boa para João dizer como ele prefere também, né? Se ele prefere as perguntas no meio da apresentação dele ao longo ou no final, pensando como ele organizou a própria exposição. Olha, eu acho que... Bem, pessoal, boa tarde a todas e a todos. Depois eu falo um pouco mais, mas sobre a apresentação, acho que eu posso fazer uma apresentação inicial de uma hora e pouco. Eu preparei uns slides para passar também. E quem quiser uma sugestão aí, colocando as perguntas no chat, porque aí eu posso lendo e incorporando na apresentação, deixo ele aberto. E a gente, depois do intervalo, pode fazer um debate mesmo mais aberto. O que é que vocês acham? Pronto, então eu acho que já posso começar, né? Bem, mais uma vez, boa tarde a todas. Boa tarde. Oi. A gente vai fazer rapidinho uma apresentação do senhor, certo? Ah, tá certo. Diga. Desculpa. Então, boa tarde, gente. Meu nome é Anitta. O professor de hoje é o João Freitas de Castro Chaves. Ele possui graduação em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, mestrado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco também, e atualmente ele é professor assistente e licenciado da Universidade Católica de Pernambuco e defensor público federal com atuação em São Paulo. Ele já foi assessor jurídico no Tribunal Regional Federal da Quinta Região, tem experiência na área de Direito com ênfase em Filosofia do Direito, e ele atua principalmente nos seguintes temas: Direito da Pós-Modernidade, Crítica do Sujeito, Michel Foucault e o Direito, Novas Subjetividades Jurídicas, Biopolítica. Então, vou passar a palavra para você, João. É um prazer ter você aqui conosco e fique à vontade. Bem, pessoal, estou muito feliz de estar aqui. Agradeço primeiramente ao convite da professora Carolina, também à organização de Acília, de Anitta, e a todos e todas vocês que estão aqui prestigiando esse tema tão importante que é do direito das migrações e do refúgio no Brasil. E aproveitando o gancho que a Anitta deixou, que me lembrou muita coisa do passado agora, eu não estou aqui nem como professor, porque não sou professor, eu deixei de ser professor há 10 anos, quando eu era professor da Universidade Católica de Pernambuco, e também sou defensor público hoje, mas não estou aqui falando como defensor público. Queria que vocês soubessem que eu estou aqui falando basicamente como aluno da UFPE, e quando a professora me convidou, eu aceitei na hora, sem nem pensar qual seria o dia, horário, o tema, porque eu tenho uma verdadeira dívida com a UFPE, né? Toda a minha formação foi na universidade, fiz graduação, depois fiz mestrado,
Sempre convivi muito no ambiente da UFPE, por questões familiares, sei lá, morava no Cordeiro, então ia muito para a CDU. Minha vida sempre foi muito em torno da universidade. E eu estou muito feliz também, isso é um comentário assim, que eu queria muito que vocês soubessem assim, desse lado meu também, é que eu acho que é a primeira vez que eu faço uma apresentação em Pernambuco, apesar de modo virtual. Estou em São Paulo hoje, amanhã, por coincidência, eu vou para o Recife para passar uns dias com meus pais, e é a primeira vez que eu tô fazendo apresentação em Pernambuco, então eu até estava pensando isso hoje de manhã, né? Eu já fiz apresentações sobre direito migratório em português, em inglês, em francês, em espanhol, em vários contextos diferentes, mas eu nunca tinha feito no meu idioma nativo, que é pernambuquês. Então, hoje vou poder falar em pernambuquês, sem precisar fazer muita tradução mental, sem precisar desacelerar para que a pessoa entenda, enfim. Estou me sentindo em casa e fico muito feliz de ter essa oportunidade, né, e agradeço ao UFPE de ter dado essa chance, né, desse reencontro. O currículo que a Anitta leu prova uma coisa, que vocês não devem confiar no currículo Lattes cegamente. Esse currículo, ele fazia sentido até 2011, né, mas eu parei de atualizar o Lattes. E eu vou dar uma geral um pouco, antes de apresentar, sobre de onde eu venho, né, como eu trabalho com o tema de migrações, qual é a minha inserção nessa área. Como eu disse, né, eu sou aluno da UFPE, fiz graduação em Direito, mestrado em Direito, na área de Filosofia do Direito, fui professor nessa área também, trabalhei no tribunal no Recife, por um bom tempo, mas desde 2010 eu sou defensor público federal, ou seja, eu estou trabalhando na Defensoria Pública da União, que é conhecido como DPU, que é um órgão que presta, é equivalente à Defensoria do Estado, mas no âmbito federal, na prestação de assistência jurídica a pessoas necessitadas, que não podem pagar advogado, e dentro da DPU, desde 2010, quando eu entrei, eu tenho trabalhado bastante com a temática migratória em várias frentes. Trabalhei bastante com o fluxo de imigrantes latino-americanos em São Paulo, em 2010, 11, 12. Minha área, vamos dizer, de partida no campo migratório é uma área muito específica, que tem um impacto muito grande em São Paulo, mas pouco impacto em outros estados, que é a das pessoas migrantes presas. A gente chamava antes presos estrangeiros, mas hoje a gente tem preferido migrantes em conflito com a lei. E nessa área eu trabalhei bastante com as interseções entre o fenômeno migratório e fenômeno criminal, que é um tema que na teoria tem se chamado até de crimigração. Então, fazendo visitas a penitenciárias em São Paulo que são específicas para migrantes, trabalhando com o tema de transferência de pessoas condenadas, processo de expulsão, regularização migratória. E desde 2017 eu passei a trabalhar unicamente com migração. Eu assumi a coordenação da área de migrações e refúgio da DPU em São Paulo, que tem, enfim, é um órgão com vários defensores, mas nós temos um grupo de 3 defensores que só atua com migrações, tanto na atuação administrativa, atuação judicial, trabalhamos com advocacia nesse sentido, e também, desde esse período, tenho participado do grupo de trabalho nacional da DPU para migrações, apatridia e refúgio, e atualmente sou o coordenador desse grupo. E isso permitiu com que eu tivesse muito contato com outras realidades também fora do estado de São Paulo. Então, já participei de missões em Assis Brasil, no Acre, Corumbá, no Mato Grosso do Sul, missões internacionais para atendimento a brasileiros no exterior, e tive uma participação também muito grande dentro da missão Pacaraima, que foi uma missão que a DPU organizou dentro da Operação Acolhida, aquela que é organizada no estado de Roraima. Então, fui várias vezes a Pacaraima, trabalhei muito com o tema também de infância migrante,
hoje eu posso dizer que eu tento atuar em várias frentes, tanto me interessa muito a questão do atendimento a pessoas migrantes, ou seja, trabalhar em parceria com entidades e instituições que fazem atendimento direto a migrantes, como também os temas de tutela coletiva de direitos, ou seja, produzir notas técnicas, recomendações, colaborar com os colegas que fazem ações judiciais coletivas em favor de pessoas migrantes. Então, esse tem sido o meu trabalho. Eu posso dizer que hoje eu sou um profissional das migrações. E está se tornando até um chavão meu, assim, um clichê que eu me prometi parar de falar, que eu sempre tenho alertado no começo de qualquer apresentação. Da dificuldade que nesse momento, no Brasil e do mundo, trabalhar com o tema de mobilidade humana. Porque em qualquer área, né, na defensoria pública, na advocacia, no serviço público, na academia, sociedade civil, nós somos profissionais da mobilidade ou interessados em mobilidade num mundo que não é mais o da mobilidade, que não está mais interessado na mobilidade, que é o mundo que vem sendo da imobilidade, o da restrição de circulação. Então, isso torna o trabalho muito, muito complexo e com algumas contradições, com alguns impasses que a gente não consegue superar tão facilmente. Então, bem, feita essa apresentação, podem ver, né, o soft power sempre presente. Isso aí é canecas da sorte. Então, a partir de agora, eu vou fazer uma pequena apresentação para vocês sobre o tema que a professora Carolina propôs, que eu intitulei de Direito Migratório Brasileiro, Regularização Migratória e Acesso a Direitos. Eu vou colocar aqui para apresentar, deixa eu ver, uma guia. Eu não sei se eu nunca tentei fazer a apresentação de PowerPoint no Google Meet. Vocês sabem se é possível, a Síria e a Anitta? É possível, sim. Então, eu tenho que apresentar a tela inteira ou guia? Deixa eu ver. Uma janela. Tá. Consegui. Pronto. Inclusive, ainda fui cara de pau e coloquei o logo da UFPE. Tá gravado, hein? É isso mesmo. Não coloquei o da DPU, coloquei o da... Pronto. Estão vendo agora? Estamos. Sim. Ele não está ainda naquele modo tela cheia. Nós estamos vendo dentro do aplicativo. Ele já está agora? Ainda não, professor. Ainda não? Deixa eu ver se eu... Vou colocar agora... Agora tá? Ainda não. Coisa. Olha, vocês estão lendo... eu posso aumentar Dá para aí ver um pouco. perfeitamente. Dá para ver. Dá para ver, né? Pronto, está ótimo. Então vamos fazendo assim, né? Feito a minha homenagem ao FPE, queria só fazer alguma recapitulação muito rápida. Eu sei que vocês já tiveram uma aula com o João Guilherme, né, que também é aluno da UFPE, eu acredito que com Rosita também, e vão ter outros, um programa gigante, né, muito interessante. Mas para que a gente possa nivelar um pouco as expectativas e principalmente a terminologia, eu sempre gosto de fazer o que eu chamo de ponto de partida, que seria em síntese quais são, do que a gente fala quando está tratando de migrações, quais são os subconceitos, né? Não vou aqui falar o que é migração, mas eu, obviamente, faço recorte para migrações internacionais. E eu sempre lembro que as migrações elas podem ter 3 características que são muito, muito fortes, né? Ela pode ser espontânea, ou seja, uma migração voluntária, sem qualquer pressão em torno dela. A migração também pode ser dirigida, quando os países estimulam seus nacionais a migrar ou canalizam sua força de trabalho para a migração.
É um exemplo que eu sempre dou, é o das Filipinas, que estimula a migração de seus nacionais para trabalho doméstico, no caso das mulheres, para a construção civil, no caso dos homens. Mas o que a gente tem percebido como mais brilhante na discussão, como mais chamativo, é o tema da migração forçada. A migração que ocorre em razão de circunstâncias alheias à vontade da pessoa. Isso abrange necessariamente o Instituto do Refúgio, que protege pessoas que são forçadas a migrar em razão de perseguições ou de grave violação de direitos humanos, que a gente vai comentar depois. Mas, muitas vezes, a gente tem uma migração que é classificada como econômica, que tem um papel importante, né, na circulação de pessoas, por ser uma migração muito vinculada à melhoria de condições de vida, ou ao trabalho, ao mundo do trabalho. Cada vez mais, essas fronteiras de migração forçada, econômica, ambiental, elas vêm sendo muito misturadas, né? São conceitos cada vez mais porosos. Além de ser muito comum ouvir falar de migração laboral, também migração pendular, que é aquele caso da pessoa que vai por um período, volta, ou sazonal, migração por razões familiares, turismo, que a depender da característica pode ser uma forma de migração. E nisso se aprende muito com a teoria das migrações, da sociologia, da geografia, só para a gente relembrar um pouco. Com relação ao nome que se dá ao imigrante, é muito comum a gente ver essas que eu mencionei aí. O imigrante econômico, como aquele que vai para um determinado local para trabalhar e mandar dinheiro para a família, ou juntar dinheiro, ou construir sua vida econômica. O solicitante de refúgio é aquele que solicita ser reconhecido como refugiado. E aí eu faço um parêntese. O nome correto do solicitante de refúgio seria solicitante de reconhecimento da condição de pessoa refugiada. Mas, por uma questão de economia, a gente fala solicitante de refúgio. É aquele que solicita e está aguardando a decisão do Estado. O refugiado, que é a pessoa que já foi reconhecida como refugiado. Apátrida, está faltando até um R aí, que é a pessoa que não tem nacionalidade reconhecida por nenhum país e migra em busca de proteção nessa condição. E uma classificação binária que me parece muito interessante, que é regular ou irregular. Migrantes colocados nessas duas categorias. Por que eu digo isso? A gente tem uma preocupação muito grande na defensoria, no trabalho com a sociedade civil, no trabalho com direito, de evitar, a todo custo, classificar a migração como ilegal. Primeiro porque não existe ninguém ilegal, isso é uma questão de princípio, e também pelo aspecto simbólico, de associar ilegal a algo errado, a algo proibido. E o que nós sempre tentamos enfatizar, e eu sempre valorizo muito, é mostrar que a migração ela pode estar fora das normas ou dentro das normas, mas ela deve ser reconhecida como um direito humano. Ela não é tão claramente reconhecida como um direito. Os estados, até isso está bem claro no Pacto Global, assinado em 2018, os estados têm uma margem de soberania ainda muito grande, mas isso é uma discussão longa, mas nunca se deve pensar a migração como algo errado ou ilícito. Então, por isso eu prefiro regular ou irregular. Também devemos evitar a expressão clandestino, muito embora ela tenha uma utilidade muito específica para a migração, que é a situação de embarque clandestino, a pessoa que vem dentro de porão de navio, trem de pouso, mas não é definitivamente a regra, e a gente tem que evitar essa palavra pelo traço preconceituoso. Fugitivo, também é uma palavra perigosa, e termos como invasão migratória. Dizer, o Brasil está sendo invadido por migrantes, também é muito prejudicial. Agora, tem duas palavras que eu acho interessantes, né? Estrangeiro. É interessante porque essa palavra, ela continua sendo usada, por exemplo, em Portugal, continua sendo usada no meio acadêmico, em outros idiomas, mas no Brasil, a gente tem preferido não usar a palavra estrangeiro e substituir por migrante, porque estrangeiro dá a ideia de estranho, de que não pertence, e até mesmo por uma contraposição entre, que a gente vai ver depois, a lei de 1980, que é do Estatuto do Estrangeiro, e a lei de imigração de 2017. Então, é uma questão mais política.
E uma que é quase anedótica, mas tenho certeza que é verdadeira, é a palavra alienígena. Outro dia eu até peguei um processo mais antigo, de 2010, 2012, e estava lá a Polícia Federal chamando a pessoa de alienígena. Por razões mais que óbvias, essa palavra tem que ser evitada também. Alguns outros conceitos úteis, né? Eu tenho preferido usar muito o conceito não nacional, que é aquela pessoa que não tem a nacionalidade brasileira. E em termos jurídicos, há 3 conceitos importantes que são classificar a pessoa não nacional como visitante, imigrante ou residente fronteiriço. O visitante é a pessoa que, para várias finalidades possíveis, ingressa no Brasil para um estado de curta duração, sem pretensão de residir. Já o imigrante é tratado assim quando é uma pessoa que vem ao Brasil com a intenção de residir e se estabelecer. Então, se valoriza muito a ideia de intenção de permanecer, para diferenciar visitante de imigrante. E temos um conceito bem específico, que não é muito da realidade de Pernambuco, que é o do residente fronteiriço. Definitivamente não é a realidade de Pernambuco. Por quê? É o não nacional que mora no país vizinho e usa serviços ou frequenta o Brasil por razões de proximidade geográfica. É o caso das pessoas que estão em Porto Soares e Corumbá, Santa Helena e Pacaraima, Santana do Livramento e Ribeira, ou seja, cidades vizinhas de países diferentes que têm um tratamento jurídico específico. Os conceitos que eu coloquei, né, solicitante de refúgio e refugiado. Solicitante é a pessoa que solicitou e aguarda a decisão do CONARE, o Comitê Nacional para os Refugiados. Uma observação também que eu sempre faço, né? Muita gente fala, os venezuelanos são refugiados. Nem todos, mais ou menos. Por quê? Teoricamente, a gente considera venezuelanos como refugiados. O Acnur, Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, considera todos os venezuelanos potenciais refugiados, mas, em termos jurídicos, só é refugiado quem foi reconhecido no Brasil como refugiado. E, apesar do Brasil reconhecer que todos os venezuelanos sofrem violações de direitos humanos, a gente vai comentar isso depois, mas a decisão é individual a ser tomada pelo CONARE. Aqui eu acabei repetindo, né, que é o conceito que está na lei também, os conceitos tanto na lei de imigração, que é a de 2017, como a lei do refúgio, que é de 97. E tem um quadro que está aí, que eu acho muito importante, que muitas vezes é negligenciado, porque ele traz 2 concepções teóricas que são úteis na prática, para a gente entender algumas situações da migração. Refere-se o tipo de definição que nós damos a pessoas migrantes. Teoricamente, existem duas classificações possíveis, uma definição inclusivista e uma definição residualista. O que quer dizer inclusivista? É considerar que existe um gênero maior, migrantes, e dentro desse gênero existe um subgênero ou uma espécie que são os migrantes forçados ou, resumindo, refugiados. Então, seriam migrantes sendo refugiados, apenas um caso especial da migração. Essa é a posição teórica, por exemplo, que orienta o trabalho da OIM, a Organização Internacional para as Migrações. Já a visão residualista, ela entende que, por razões políticas, é muito importante diferenciar migrantes, que seriam basicamente os migrantes por razões econômicas, dos refugiados, que seria um grupo separado com questões separadas. Por isso, se fala migrantes e refugiados. A gente nunca entende por que a gente fala migrantes e refugiados e não só migrantes. Mas é por conta dessa definição residualista, que é a definição adotada, por exemplo, pelo Acnur, a Agência da ONU para os Refugiados. Então, é importante saber isso, né? E aí, óbvio que é um debate grande, que não vem ao caso, mas é por essa razão que a gente fala migrantes e refugiados. Eu, pessoalmente, adoto a visão inclusivista. Eu trato no meu dia a dia, como profissional, a situação do refúgio como um caso especial de migração. Mas eu compreendo também o argumento da visão residualista. E também alguns conceitos complementares que vocês vão encontrar na lei também, na Lei 13.445. A acolhida humanitária, que é um conceito tipicamente brasileiro, da lei brasileira,
para reconhecer uma determinada proteção jurídica nacional a pessoas que não necessariamente são beneficiadas pelo Instituto do Refúgio. Por exemplo, pessoas que vêm de um contexto de desastre ambiental, calamidade de grande proporção, elas talvez não fossem reconhecidas como refugiadas, mas teriam um conceito de acolhida humanitária. Não vem ao caso também, porque é um tema longo, mas é um conceito esvaziado hoje no Brasil, mas foi alojado para sírios e pessoas da Síria e do Haiti. Mas existe na lei, é um tema bem interessante. Crianças e adolescentes separadas e desacompanhadas, né? Isso é um tema bem interessante para quem estuda e trabalha com infância imigrante. E asilados, que tem a ver mais com o asilo político, que é uma situação também muito residual, que não vem ao caso. E temos ainda outros conceitos úteis no dia a dia do trabalho com pessoas migrantes. Eu coloquei 5 aí que podem ser interessantes. O controle migratório de entrada, que é o procedimento de entrada no Brasil, ou seja, de a pessoa ser admitida ou não no Brasil. E nesse ponto é muito importante diferenciar controle migratório de entrada de regularização migratória. Controle migratório de entrada é o que a polícia faz para deixar ou não a pessoa entrar no Brasil, o que é um tema também muito longo. E regularização migratória estando a pessoa no Brasil, como ela adquirir uma autorização de residência para permanecer no Brasil de modo regular. Então, controle migratório de entrada é essa entrada. O cartão de entrada e saída, que é um documento que está em processo de extinção, mas que registra dados, data de entrada. Hoje, ele é basicamente feito pelo sistema informatizado da Polícia Federal. Registro migratório, que é basicamente o procedimento de regularização, ou seja, a inscrição da pessoa migrante na lista de migrantes autorizados a permanecer no Brasil, chamada de Registro Nacional Migratório. E essa regularização é provada por 2 documentos. A Carteira de Registro Nacional Migratório, que eu vou mostrar daqui a pouco como é, e o Documento Provisório de Registro Nacional Migratório, que é um documento de igual valor, mas específico para solicitantes de refúgio. Eu coloquei aqui só alguns, pior que ficou... Deixa eu ver. Pronto. Eu acho que agora dá para ver. Eu coloquei aqui algumas fotos para que vocês vejam o que é cada coisa. Esse papelzinho é o chamado cartão de entrada. Quem já viajou para o exterior, certamente já preencheu, já viu um desses, e com o famoso carimbo da Polícia Federal. Deixa eu ver. Esse é o RNE antigo, que é o chamado Registro Nacional de Estrangeiro. Certamente, quem trabalha com migração já viu também um desses documentos, ou quem é migrante. Então, tem aqui os dados da pessoa, um número que é o número que a pessoa usa, esse que começa com V, alguma coisa. Mas esse modelo foi substituído por esse outro aqui, que é o da nova CRNM e DPRNM. Esse primeiro aqui é o do chamado residente fronteiriço, que não vem ao nosso caso. Mas nós temos outros 2 modelos. O azul é o da autorização de residência definitiva no Brasil, e esse vermelhinho provisório é para solicitantes de refúgio. Então, se vocês virem esse ou esse, é a mesma coisa. E também nós temos um documento que ainda é muito comum, porque, enfim, o DPRNM ainda está em processo de implantação, que é o Protocolo de Solicitação de Refúgio. Esse protocolo tem 2 versões, é emitido pela Polícia Federal, e é muito criticado por ser apenas um papel ofício, uma folha de papel A4, que não é muitas vezes reconhecida pela sociedade brasileira como um documento. Então, a pessoa, num determinado local, não consegue se matricular na escola, não consegue ser contratado, não consegue fazer um contrato de aluguel, uma série de problemas pela precariedade desse documento. Por isso, depois de muita pressão política, houve a criação dessa carteira vermelhinha, que permitiria maior credibilidade. Então, mas esse documento ainda é um documento válido no Brasil. Passada essa fase de geral, eu queria comentar um pouco a lei de imigração, mas também eu vou passar alguma coisa adiante, porque eu sei que vocês já tiveram esse comentário com o João Guilherme.
A nossa lei de imigração hoje é a Lei 13.445 de 2017. O marco anterior era o da Lei Complementar 6815 de 80, chamado Estatuto do Estrangeiro, que obedecia a um paradigma muito autoritário, né? E ela estava dentro de uma linha, vamos dizer, que começa nos anos 30 no Brasil, no Estado Novo, e vai até 2017, quando ela deixa de vigorar, que trata o migrante como um tema de segurança nacional, como um tema de uma ameaça à comunidade, e que não deve ser tido como um membro, vamos dizer, da comunidade nacional. É sempre colocado como alguém que é tolerado mais do que acolhido, ou parte da sociedade brasileira. É interessante porque essa lei, ela reproduz muita coisa que já estava lá do Decreto-Lei do Estado Novo, ou também do Decreto-Lei que foi editado em 69, já pela ditadura militar, e que quem quiser fazer um estudo histórico, tem vários textos sobre isso, vai surpreender. Por exemplo, o Brasil, durante décadas, tinha uma norma que proibia a entrada de aleijados, assim mesmo, aleijados, ou que proibia a entrada de ciganos. Logo após a Segunda Guerra Mundial, o Brasil fez uma missão chefiada por um diplomata chamado Arthur Neiva. Isso tem artigos e tem textos à vontade sobre isso, que produziu o chamado Relatório Neiva, que visitou campos de refugiados da Segunda Guerra Mundial e dizia assim, o Brasil não pode aceitar migrantes sujos, migrantes sem hábito de higiene, migrantes com taras. Eu acho divertidíssimo, migrante com taras. Então, o Brasil sempre teve uma lógica muito securitária e muito xenófoba por décadas. E o Estatuto do Estrangeiro era um pouco isso também, né? Não a tal ponto, mas tinha esse traço. E a nova lei de imigração, que vocês já conhecem, teve algumas diretrizes que mudam isso. A primeira é ver o migrante como um sujeito de direitos, acima de tudo, e não como um mero objeto da soberania nacional, e o acesso pleno desses migrantes a direitos. Então, a impossibilidade de prisão por razões migratórias, então a lei de imigração não permitiria, por exemplo, um campo de detenção administrativa como existe no México, nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália. Isso seria proibido no Brasil. Você não pode prender ninguém por razões migratórias. E ela trouxe também algumas inovações, que são muito técnicas, né? Eu vou só passar muito por alto. Garantia de ampla defesa nos processos, parece pouco, mas faz uma diferença enorme. Autorizações de residência, majoritariamente com caráter objetivo, o que reduz a margem de discricionariedade ou de decisão a partir da vontade do Estado. Então, basicamente, se o migrante obedece a um checklist de documentos previamente fornecido, ele vai ter direito à autorização de residência. Nós tivemos isenção de taxas, né, que era um empecilho, né, para acesso à regularização, mas tivemos um ponto muito negativo, que a lei de imigração, ela previa uma anistia, ou seja, a concessão da autorização de residência a todas as pessoas que estivessem no Brasil no momento de sua sanção, mas esse dispositivo foi vetado pelo presidente Michel Temer à época. Então, isso impediu, isso eu falo sempre, né, que o Brasil zerasse o jogo migratório. E, ou seja, resolvesse o problema de passivo de pessoas que estão solicitando refúgio, aguardando a decisão do CONARE, ou que estão irregulares. E o que a gente tem hoje é a construção de um devido processo legal migratório. O marco anterior a 17 sempre foi do que eu chamo de coxa de retalhos, né? Um monte de normas pulverizadas, à parte da lei, fora da lei, e hoje a gente tem a construção de um modelo mais ou menos único, né? Aqui alguns órgãos da gestão migratória, eu chamaria a atenção para uma diferença muito interessante, que é a do Ministério da Justiça e da Polícia Federal. Ambos são órgãos de gestão migratória no Brasil. O Ministério da Justiça promove a governança migratória, decisão sobre medidas compulsórias e algumas autorizações de residência, por exemplo, todo o campo da migração laboral, decisões sobre reconhecimento de apátridia, para dar um exemplo. E a Polícia Federal, ela é
o braço visível do Ministério da Justiça. Ela é responsável pelo registro de pessoas migrantes, concessão de documentos e também, em uma grande quantidade de casos, ela pode conceder as autorizações de residência imediatamente, porque tem um poder delegado, né? O Ministério da Justiça delegou à Polícia Federal esse poder. O CENIG é um órgão que já foi muito importante na migração brasileira. Hoje não é tanto, porque ele só trata de migração laboral, no sentido muito estrito, que é do migrante, do trabalhador de alta qualificação, por exemplo, pesquisadores, técnicos da indústria, investidores, missionários religiosos, atletas e por aí vai, mas tem ainda algumas atribuições. E o CONARE, que é muito falado, o Comitê Nacional para os Refugiados, que edita normas sobre o Instituto do Refúgio e faz o que a gente chama de elegibilidade, ou seja, determina quem é reconhecido como refugiado e quem não é reconhecido como refugiado no Brasil. E vamos comentar depois. Eu trabalho nesse que está embaixo com a setinha, a Defensoria Pública da União, que tem uma função que não é de governança, que é de assistência jurídica gratuita. Então, nós temos um trabalho forte sobre isso, eu posso até comentar depois, se alguém tiver dúvidas, na parte do debate. E uma função também muito interessante, que é de representação legal de crianças e adolescentes separadas e desacompanhadas, apenas para regularização migratória, por conta de uma resolução normativa de vários órgãos, que também é um tema que dá pano para manga para debate, mas também não vai vir muito ao caso. E aí eu vou falar sobre algo que acaba sendo o meu ambiente de trabalho, que é o marco normativo atual do Brasil para a regularização migratória. E nesse ponto, antes de passar para os slides, eu faço sempre uma ressalva, uma advertência, na verdade. É muito comum que o trabalhador de mobilidade humana, o trabalhador que trabalha com migrantes, que é interessado no tema, que pesquisa o tema, que ele veja o tema de migração de modo muito superficial no ponto de vista administrativo. Ou seja, como materializar direitos que estão na lei de imigração apenas com base na lei. O que eu sempre pondero, no entanto, é que o trabalho com migração, ele é basicamente um trabalho de detalhes, de regularização migratória, é basicamente um trabalho de detalhes. O que isso quer dizer? A gente trabalha não só com a lei de imigração, não só com normas gerais, não só com conceitos abstratos. Nós trabalhamos com, no fim das contas, o que é chamado de direito administrativo. Ou seja, normas extremamente detalhadas e que, para que você possa ajudar o migrante, a pessoa que aparece no seu serviço de atendimento, ou entender qual é o problema, muitas vezes você precisa mergulhar nessas normas, e não apenas ficar na lei, ficar na Constituição. O direito migratório brasileiro, assim como em qualquer local do mundo, parte do direito administrativo, acredito que a gente pode dizer isso, e é o direito dos detalhes. E, por mais que seja chato, é importante que a gente saiba que eles existem para trabalhar de modo mais eficiente, dar orientações e prestar assistência jurídica e estudar o tema de um modo mais eficiente. Esse é um recado especialmente para quem atende imigrantes e para quem trabalha na área do direito ou serviço social, enfim. Com relação às normas que eu falei, esse é o quadro geral que a gente tem da migração. Nós temos duas leis fundamentais que devem ser lidas. A Lei 13.445, de 2017, e a Lei 9474, de 97. A Lei 9474, é a Lei do Refúgio, que estipula direitos dos refugiados, procedimento de reconhecimento como pessoa refugiada. E a Lei 13.445 é a Lei de Imigração, que foi editada em 2017. Há um ponto que é muito importante. A Lei de Imigração não revogou a Lei do Refúgio. As duas seguem vigentes. Então, isso tem que ser lembrado. Abaixo da lei,
nós temos os decretos, que são editados pelo presidente para regulamentar a lei. E esses são os decretos que nós temos vigentes que nos interessam. O principal é esse daqui, o decreto 9199, que regulamenta a lei de imigração. Só para que vocês tenham ideia, a lei de imigração tem cerca de 120 artigos e o decreto 9199 tem cerca de 320 artigos, ou seja, ele é bem mais detalhado que a lei nesse processo de regulamentação. E temos também as chamadas normas regulamentares. No caso da migração em geral, é muito comum falar em portarias ministeriais, que são editadas por um ministério, em geral o Ministério da Justiça, ou interministeriais, porque envolvem 2 ministérios. Por exemplo, é muito comum portarias que envolvem o Ministério da Justiça e das Relações Exteriores, porque na mesma portaria se trata de temas dos 2 ministérios. Autorização de residência para o Ministério da Justiça, vistos para Relações Exteriores. E também temos várias instituições normativas da Polícia Federal. No caso da migração laboral, é muito importante ler as resoluções normativas do CENIG, e a mesma coisa quanto ao refúgio. É muito importante ler as resoluções normativas do CONARE. E aí, pessoal, eu passo para esse quadro que é bem mais assustador, para o qual eu já tinha preparado vocês. A migração não se esgota, o estudo do direito migratório não se esgota no estudo da lei. Ele depende da compreensão das normas infralegais. E esse é o quadro que nós temos de trabalho. Eu sei que ficou até um pouco pequeno, mas ele é mais ilustrativo, né? Esse não é um curso de direito migratório, é um curso de migração em geral, e é mais uma apresentação do quadro. Então, nós temos várias portarias ministeriais que tratam de transferência de pessoas condenadas, multas, crianças, questão de impedimento de ingresso, que é um tema também bem complexo. AR, autorização de residência, vou explicar depois. Uma portaria que trata só de naturalização. Das interministeriais, temos várias que tratam de autorizações de residência, que são as ARs, visto, restrição de entrada em razão da pandemia de Covid, isso é um tema também que a gente pode debater. Instruções normativas que tratam sobre controle migratório. Temos as resoluções normativas do CENIG também, e resoluções normativas do CONARE. Nesse ponto do CONARE eu acho interessante, porque todo mundo gosta muito do tema do refúgio, mas eu sempre saliento que trabalhar com refúgio é trabalhar com o CONARE. E trabalhar com o CONARE é trabalhar com resoluções normativas do CONARE. Então, tem uma que trata sobre procedimento do processo administrativo do refúgio, outra que é sobre o modo de solicitação online, o SIS-CONARE, uma sobre direito de reunião familiar, uma sobre extinção e desistência de processos, enfim. Esse é o meu campo de trabalho. É um campo chato, mas eu acredito que é um campo que seja um campo relevante, porque disso depende a regularização migratória e o acesso a direitos. Então, não é preciso saber tudo detalhadamente, mas, ao menos, ter uma visão de que existe. Inclusive, faço até uma pequena divulgação. A DPU e a OIM fizeram um curso excelente, que está à disposição de modo gratuito na internet, chamado Novo Direito Migratório Brasileiro. É um curso EAD, sem tutoria, pode ingressar quando quiser, e ele tem um material didático muito bom, muito bem feito. Eu fui coautor desse material, a autora principal é Lívia Lenz, que é advogada da sociedade civil, e sugiro muito para quem for do direito, para quem quiser trabalhar com direito migratório, com regularização, e ele está feito numa linguagem bem acessível, com vários vídeos, depoimentos, gráficos, e espero que vocês gostem. Eu posso depois colocar o link no comentário. Bem, agora, partindo dentro desse âmbito, desse campo, queria falar sobre 2 conceitos que muitas vezes são confundidos. E essa confusão causa problemas no dia a dia. São os conceitos de visto e autorização de residência. O que isso quer dizer? Deixa eu até passar a janela para cá. Está compartilhando ainda?
Sim. Sim. Sim, sim. Certo, ótimo, ótimo. Então, bem, o que seriam vistos? Visto é, pela lei de imigração, o documento que dá ao seu titular expectativa de ingresso em território nacional. Expectativa de ingresso, ou seja, é um documento que você obtém quase como se fosse um convite para que você possa entrar no Brasil, uma autorização que permite que você entre no Brasil. O visto, ele é obtido no exterior, numa representação diplomática brasileira, e é gerido pelo Ministério das Relações Exteriores, que é também chamado de Itamaraty. Ele pode ser dado antes, pode ser eletrônico, pode ser na chegada, enfim, cada país gere de um jeito a depender da nacionalidade. Em alguns casos, esse visto é dispensado. Então, por exemplo, para você ir para a Argentina, não precisa de visto. Por isso que a gente fala, precisa de visto para tal país? Para ir para a Argentina, não. Por quê? A Argentina dispensou brasileiros de visto. Por conta do Mercosul, etc. Para a União Europeia, você precisa de visto? Não precisa de visto ainda. Provavelmente, a partir do ano que vem, vai precisar. Para os Estados Unidos, precisa de visto? Precisa de visto. Então, para entrar lá, você tem que pedir antes na embaixada do consulado americano, o que é um procedimento caro, trabalhoso, que vai ver seu perfil, analisar seu documento e ver se concede ou não visto para você. É interessante porque, e aí eu faço um pequeno parêntese, porque a gente sempre pensa no tema de vistos, nosso querendo ir para outro país. Mas o Brasil também exige visto de muitos países, principalmente países pobres ou em desenvolvimento. Então, por exemplo, quase todos os países africanos, os nacionais desses países africanos, precisam de visto para entrar no Brasil. Então, da mesma forma que muitos brasileiros sonham em ter um visto americano para emigrar para os Estados Unidos, várias pessoas de Gana, Guiné-Bissau, Angola, Senegal, Togo, Benin, Nigéria e por aí vai, ou Nepal, ou Bangladesh, sonham em ter o visto brasileiro para imigrar para o Brasil. E muitas vezes têm visto denegado, ou não sabem como requerer o visto, é um procedimento caro, e eu também trabalho um pouco com isso. Então, o Brasil também é um país que exige visto para muitas pessoas no mundo. Mas o que interessa agora é a autorização de residência. O que seria isso? O conceito legal o direito de residência em território nacional, que, na maioria das vezes, tem natureza vinculada. Ou seja, não é uma questão da polícia gostar ou não da sua cara, querer ou não que você entre. Na maioria dos casos, salvo raras exceções, se a pessoa preenche os requisitos previamente estabelecidos nas portarias, ela vai poder entrar. Se ela apresenta os documentos necessários, ela vai poder residir de modo regular. Se ela apresenta os documentos necessários, ela vai obter o Registro Nacional Migratório. As autorizações de residência são regulamentadas pelo Ministério da Justiça, com delegação de poder, na maioria das hipóteses. Há algumas categorias. Com relação a vistos, vou passar isso daqui, né, que não influi muito, mas esse quadro me parece bem interessante, pessoal, para que vocês vejam que há várias formas da pessoa se regularizar no Brasil. Por exemplo, um pesquisador que vem para a UFPE a convite do Departamento de Geografia, da professora Carolina. Ele vai poder obter uma autorização de residência para fins de pesquisa e ensino. Ou uma pessoa que vem se tratar no Brasil, fazer um tratamento médico, chamado turismo de saúde. A pessoa que vem no Brasil para estudar, tem tantos estudantes também, principalmente universitários no Brasil. Autorização de residência para trabalho, num viés muito elitista, né, como eu disse, do trabalhador de alta qualificação. Mas nós temos também situações muito comuns, são pessoas que pedem autorização de residência para reunião familiar, porque tiveram um filho brasileiro, ou casamento com uma pessoa brasileira, ou união estável, beneficiários de tratado bilateral, e aí, nesse caso, eu tenho de falar do Acordo de Residência do Mercosul, é um acordo em que todos os países da região, com exceção da Venezuela, Suriname, Guiana, acordaram de que um nacional de um país pode morar em outro país,
Não é só do Mercosul, envolve todos os países, Colômbia, Peru, etc., uma espécie de modelo sul-americano. Então, a gente tem um volume muito grande disso. Ex-brasileiro, que é uma situação pitoresca, é a pessoa que já foi brasileira e não é mais, porque renunciou, porque adquiriu outra nacionalidade, perdão, não renunciou, adquiriu outra nacionalidade, pode residir. Refúgio é uma forma de autorização de residência. Apatridia, vítima de trabalho escravo ou tráfico de pessoas, a pessoa que está cumprindo pena no Brasil. Isso eu fico muito feliz porque eu participei do processo de construção dessa forma de autorização de residência lá em 2013. A gente conseguiu que fosse aprovado em 2014 pelo CENIG e incorporado na Lei de Imigração em 2017. Razões de política migratória, ou seja, porque o Brasil acha que essas pessoas podem ficar no Brasil, e aí nós temos o caso da Venezuela, Guiana, Suriname, Senegal, República Dominicana, em determinados casos, casos não previstos, e algumas categorias que são bem técnicas. A autorização provisória definitiva, a autorização provisória quem tem basicamente é o solicitante de refúgio. A autorização definitiva é quando gera o Registro Nacional Migratório. Ela pode ser por tempo determinado ou pode ser por tempo indeterminado. Pode ser por um período de 2 anos, por exemplo, 1 ano, 3 anos. Por exemplo, se a pessoa está cumprindo pena, vai durar o tempo de duração da pena. Se a pessoa está estudando, vai durar o tempo do curso. Ou por tempo indeterminado, que é o caso, por exemplo, de pessoa que tem filho brasileiro, ou, enfim. Algumas são decididas pelo Ministério da Justiça, outras pelo CONARE, outras pela Polícia Federal. Isso também é uma questão bem jurídica, né? Monofásicas ou bifásicas. Em alguns casos, e aí eu chamo a atenção para esse das bifásicas, copia-se o modelo do Acordo do Mercosul e tem sido muito, muito comum a adoção desse modelo, de que a pessoa ganha autorização de residência por 2 anos e depois desses 2 anos, se a pessoa quiser continuar no Brasil, ela prova que tem meios de subsistência no Brasil, apresenta alguns documentos a mais e consegue uma autorização por tempo indeterminado. É o que normalmente se chama de temporária e permanente, apesar de eu não gostar muito dessas terminologias. O que acontece aqui? Eu chamo a atenção para esse ponto. Parece fácil, mas não é, porque cada portaria dessas tem uma lista enorme de exigências documentais. E são documentos que muitas vezes não conseguem ser obtidos. Eu vou dar um exemplo. Imagine uma pessoa da Lituânia que, por N motivos, está morando no Brasil e teve um filho brasileiro que quer se regularizar. A Polícia Federal está lá no site e vai dizer, olha, tudo bem, desde que você me apresente uma certidão, o seu passaporte, a sua certidão de nascimento traduzida, ou uma certidão do seu consulado, que diga o nome do seu pai e da sua mãe, e uma certidão de antecedentes criminais da Lituânia. Só que a Lituânia não tem nem embaixada no Brasil. Então, como é que vai se... a pessoa vai obter esse documento? Ou, por exemplo, uma pessoa na mesma situação de Serra Leoa. A Lituânia tem até uma embaixada em Buenos Aires, mas Serra Leoa, a embaixada mais próxima é em Washington. Como é que a pessoa vai conseguir esse documento? Ou, por exemplo, uma pessoa da República Democrática do Congo, que não aceita, se a pessoa foi solicitante de refúgio em algum momento, o Congo não dá nenhum documento, nem passaporte, nada. A pessoa faz o quê? Nesse caso, a única saída para que ela possa requerer autorização de residência sem documentos é uma ação judicial. E isso tem sido muito feito por advogados e também pela DPU, onde eu trabalho. Isso é muito comum. Eu estou vendo aqui que a Síria já colocou o link do curso, obrigado a Síria, é esse mesmo. Tem um outro também, que é mais introdutório, que não é de direito, é chamado Introdução às Migrações Internacionais. Se você puder procurar colocar também, pode ser útil. Eu acho que ele está até na plataforma da ENAP, se não me engano. Certo. Ô, professor, Isabel, ela levantou a mão. Isabel, pode falar.
Isabel? Oi, bem. Vou continuar, então. Tudo bem, pessoal? Estão com alguma dúvida? Se quiserem, a gente faz uma pausa para trocar uma ideia. Se alguém quiser falar alguma coisa. Partindo também, já para finalizar, para a gente falar sobre direitos, o que nós temos aqui? Refúgio como autorização de residência. Por que eu falo isso? Normalmente a gente se interessa muito pelos aspectos internacionais do refúgio. O drama dos refugiados, 79,5 milhões de pessoas no mundo são refugiadas, as questões que envolvem perseguição política, etc, etc. Eu queria fazer uma abordagem um pouco mais nacional desse tema, tratando o refúgio como autorização de residência. Ou seja, o refúgio ele é um caso especial ou um subsistema migratório próprio, né, como eu disse, ele é uma espécie do gênero maior migração, e ele tem uma característica interessante. Para a pessoa solicitar refúgio, não precisa apresentar documentos, é com os documentos que possuir. E isso, na prática, torna o Instituto do Refúgio a forma mais fácil de solicitar a regularização migratória. Então, tem muita gente que solicita o refúgio também, porque não tem outra forma de solicitar, outra forma de autorização de residência. Então, temos esse traço. Muita gente critica, isso é errado. Não, não é errado. Isso é parte do processo. Por quê? No caso do refúgio, o solicitante ou a solicitante tem autorização provisória de residência. Ou seja, esse processo é um requerimento, e até que haja a decisão final do colegiado, e colegiado é uma palavra que eu acho que ela é interessante, que ela é muito usada na universidade. Eu acho que a palavra que mais me lembra universidade é colegiado, né? Colegiado de curso, colegiado do departamento, conselho universitário, enfim. O colegiado do CONARE, com base num parecer técnico, é que vai decidir se a pessoa é ou não refugiada. Enquanto isso, a pessoa espera a decisão. E ela, nesse contexto, tem direitos iguais aos de outros imigrantes, com a pequena diferença que é do direito de flexibilização documental. Isso tem muito a ver com revalidação de diploma, exigência de documentos, mas também não vou detalhar muito. Mas qual é o grande problema? Hoje, o Brasil tem um sistema de refúgio absolutamente colapsado. Só para vocês terem uma ideia, a estimativa do Ministério da Justiça e do CONARE é de que hoje o Brasil tenha 160 mil processos de refúgio na fila para a decisão. E ele decide, em geral, cerca de 1.500 a 2.000 processos no ano. Então, o próprio CONARE afirma em várias ocasiões que, no ritmo atual, se ninguém mais solicitasse refúgio, o Brasil levaria cerca de 90 anos para dar conta do seu passivo de refúgio. Vejam, de solicitações. Houve, num determinado momento, no final de 2019, começo de 2020, o reconhecimento em bloco de cerca de 37 a 40 mil pessoas venezuelanas reconhecidas como refugiadas, sem necessidade de entrevista, mas foi uma exceção. Antes disso, o Brasil só tinha reconhecido cerca de 11 mil pessoas refugiadas na história, de 97 para cá. Então, isso sem contar os refugiados anteriores, né? Enfim. Esse é o Instituto do Refúgio, né? Hoje a gente tem uma definição que ela conjuga os elementos do chamado refúgio clássico, que está no Estatuto dos Refugiados, que é, basicamente, estar fora do país, sofrer perseguição, de várias formas, com a definição ampliada de refúgio, que reconhece como pessoas refugiadas aquela que sofre grave e generalizada violação de direitos humanos, que no dia a dia a gente acaba chamando de GGVDH. Isso vem por conta de uma declaração regional das Américas, chamada Declaração de Cartagena. Não é universal essa regra. Ela é regional e foi incorporada pela lei brasileira. Esses dois conceitos estão no artigo 1º da Lei do Refúgio. Ela só pode ocorrer fora do território nacional, então você não pode solicitar refúgio quando você está, por exemplo, no Congo, na RDC. Você tem que vir para o Brasil e, botando o pé no Brasil, nem que seja no aeroporto de Guarulhos ou num porto brasileiro, aí você pode solicitar refúgio.
E o fato gerador pode acontecer ainda no país de origem ou quando já estava no território brasileiro, que é uma hipótese bem específica, que é o chamado refúgio surplace. Eu tenho alguns exemplos também que a gente pode comentar depois, para quem se interessar. O que eu falei aqui do CONARE, né? Que nem todos os venezuelanos e as venezuelanas são refugiadas. Isso depende de uma decisão do CONARE. E aqui eu coloquei em 3 blocos o procedimento simplificado do refúgio, que seria, hoje em dia a solicitação é feita pelo sistema Sisconare, pela internet, a partir de um cadastramento por e-mail. A pessoa com pré-cadastro vai até a Polícia Federal, colhe dados biométricos e recebe um documento provisório, aquele que eu mostrei lá no começo. E a partir daí, aguarda-se por anos, até que haja a realização de uma entrevista de elegibilidade com o oficial do CONARE, que são cerca de 15, ou seja, um quadro muito pequeno, e muito poucas garantias processuais. É um processo muito falho. Esse oficial elabora um parecer, esse parecer é apresentado na plenária e pode ser aprovado, pode ser reprovado, enfim. A pessoa pode ser reconhecida como refugiada ou não. Se ela não for refugiada, pode apresentar um recurso ao Ministério da Justiça. Há direito de defesa em todas as fases do processo e existe também a previsão de proteção complementar, ou seja, outras formas de autorização de residência complementares, que é um tema que ainda não está devidamente regulamentado após a lei de imigração. Enfim, são coisas que eu já tinha mencionado, né? Não vou perder tanto tempo. E agora, passo para a parte que eu acho que pode ser interessante, que é de direitos da pessoa migrante no Brasil, que parece difícil, mas não é. Eu vi que estou mais atento agora à mãozinha. Rose está com a mão levantada. Pode falar, Rose. A minha dúvida é exatamente quanto às informações do Ministério da Justiça, quanto a essas solicitações de refúgio. A gente pode confiar nelas ou não? Porque se a gente for fazer algum trabalho, elas devem estar atrasadas provavelmente 1 ou 2 anos. Olha, esse é um tema bem relevante, Rose, porque uma coisa que é muito importante para quem trabalha com migração, não só quem é da área acadêmica, mas quem também tem atuação de atendimento, advogado, formulação de políticas, é o que a gente chama de políticas públicas baseadas em evidências. Porque a nossa área, ela trabalha muito com base em mistificação. Tanto mistificação boa, como, por exemplo, o Brasil é o paraíso, o Brasil é um país acolhedor, como mistificações ruins, do tipo, migrantes vêm roubar empregos no Brasil, o Brasil tem mais de 10% da população migrante. E qual é o grande antídoto para isso? É a informação. Tanto nesses 2 exemplos, para provar que o Brasil não é exatamente um país acolhedor, o Brasil, vamos dizer, é o país possível, não é o país desejado pela maioria dos migrantes, é o que dá, e a pessoa vem porque é o jeito, porque não tem outra opção. E o Brasil não tem 10% da população migrante, chega a 1% da população migrante. Todo respeito a quem torce para outro time, mas tem mais torcedor do esporte no Brasil do que imigrantes. Eu estou falando que tem mais torcedor do esporte em Pernambuco do que imigrantes. Estou falando que tem mais torcedor do esporte no Brasil do que imigrantes. A torcida do esporte tem 2 milhões de torcedores e tem cerca de 1.800.000 migrantes no Brasil, ou quase igual. Enfim. Então, é uma dificuldade. O que eu trabalho sempre? O refúgio em números são dados confiáveis, mas o refúgio em números está desatualizado. Uma sugestão que eu dou é fazer pedidos via LAI, porque o MJ tem respondido os pedidos via LAI. Outra coisa que eu acho que pode ser útil é utilizar os dados que são publicados nos relatórios internacionais. E aí tem 2 documentos que são importantes. Um é o da OIM, o World Migration Report, e o outro é o do Acnur, chamado Global Trends. Porque eles pegam dados atualizados do Brasil também, dos países. Existem alguns dados que são publicados em
tem uma apresentação que está disponível, tudo, mas são falhos. Existe também, para a migração laboral, um relatório que é produzido pelo OBMigra, que é uma organização, um observatório de migrações da UNB, que, salvo engano, foi contratado pelo MJ. Mas ele só trata de migração laboral. Mas o que é sempre bom ter cuidado, não confundir, por exemplo, os dados do OBMigra com o todo, porque muitas vezes está lá que o Brasil... Isso me dá uma raiva. Uma vez eu abri um determinado jornal e tinha dizendo, o Brasil concedeu X mil autorizações de residência. E eu vi, não bate. Mas por quê? Porque o jornalista não foi devidamente esclarecido de que ele estava pegando dados só da migração laboral regida pelo CENIG, e não da migração como um todo. Então, tem que ter esse cuidado também. Mas o refúgio de números é confiável, e esse que eu te disse, e o relatório anual do OBMigra também. Mas é um problema de informação. Sobre regularização migratória, pessoal, mais alguma dúvida daqui? Opa, mãozinha levantada. Evelyn. Oi, professor. Boa tarde, pessoal. Você poderia repetir só, por gentileza, os pedidos via lei que são confiáveis? Que têm sido respondidos, o senhor falou anteriormente. Sim. A LAI é Lei de Acesso à Informação. Se você quer fazer qualquer pesquisa sobre migração que exija dados, uma sugestão que eu dou é utilizar a Lei de Acesso à Informação. Ela é disponível por vários canais, e você tem muito tutorial ensinando como fazer um pedido pela Lei de Acesso à Informação. A DPU, por exemplo, recebe vários. E você pode protocolar esse pedido no Ministério da Justiça. E aí você vai ter os dados que você precisa. Ou vão responder se não tem os dados, enfim. É uma dica que eu sempre dou para quem quer fazer pesquisa com migração, porque tem muito dado que muitas vezes não é revelado. Vou dar um exemplo. Eu queria fazer uma recomendação sobre a apatridia. Uma recomendação que a DPU fez, que eu fui um dos coautores, para garantir que as pessoas possam pedir reconhecimento de apatridia no exterior, por N razões. E eu precisava saber quantas pessoas foram reconhecidas como apátridas no Brasil de 2017 até agora, por ano. E o MJ respondeu. Nós fizemos o pedido via Lei de Acesso à Informação e eles respondem por e-mail. É um direito do cidadão. Não é só do pesquisador, é um direito do cidadão. Então, usem e abusem da lei, aliás, não só com migração, mas com qualquer coisa. Interesse pessoal, pesquisas, e por aí vai. Ok, professor, obrigada. Nada. Sobre direitos da pessoa migrante, a gente está numa situação relativamente fácil. Por quê? Basta você ler com atenção o artigo 4º da Lei de Imigração para ter um bom panorama dessa área. Por que isso? O Estatuto do Estrangeiro praticamente não falava em direitos. Mas, desde 88, se deduzia do artigo 5º caput da Constituição, que é, vamos dizer, aquele textinho principal lá do artigo 5º, que migrantes no Brasil tinham direitos, por uma razão. O artigo 5º fala, eu não estou com ele aberto aqui, mas fala, né? São direitos das pessoas brasileiras e estrangeiras residentes no Brasil. Então, por conta disso, se consolidou no direito brasileiro a ideia de que imigrantes têm direitos que estão previstos na Constituição. Mas foi muito importante que a lei de imigração contivesse esse rol também. É aquela história que sempre se fala, né? Não basta você, e quem trabalha na área acadêmica, como vocês, vai saber disso. Muitas vezes não basta dizer que o que é uma cocada, você tem que dizer a cocada feita do coco de um coqueiro, ou seja, você tem que repetir de modo bem redundante para evitar qualquer mal-entendido ou posição divergente. E o artigo 4º é bem interessante sobre isso, né? Por quê? Ele prevê os mesmos direitos em condição de igualdade com nacionais, a vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, igual à Constituição. Direitos e liberdades civis, ou seja, todos os direitos. Liberdade de circulação em território nacional. Então, num determinado momento, alguém disse... porque eu recebo muito contato também da sociedade civil,
pessoas que atendem imigrantes, enfim, por conta da minha situação institucional e já recebi consultas do tipo, estou atendendo uma família do estado X que quer se mudar para o estado Y, mas é uma família de pessoas refugiadas. Eu disse que não pode, porque senão a Polícia Federal vai prender. Óbvio que não, a pessoa tem direito de circular no Brasil. Direito à reunião familiar, isso é interessante, envolve também o direito das pessoas convidarem seus familiares do exterior para vir para o Brasil. É aquela questão do visto que eu falei, que nem sempre é fácil. Proteção da vítima, direito de transferir recursos para o exterior. Então, o Brasil, por exemplo, não pode impedir a pessoa de mandar dinheiro para a família no exterior. Tem que garantir, pode tributar, como tributaria cada um de nós. Mas se você faz uma transferência bancária para o exterior, é direito do migrante. Direito de reunião e de associação. Vejam que interessante, muita gente ainda acha que as associações de imigrantes ou são proibidas ou só podem funcionar com autorização da Polícia Federal. Isso é um erro absurdo. Migrantes podem fazer coletivos, associações civis, montar empresas, montar cooperativas e se reunir, fazer protestos em favor dos direitos dos migrantes. Aqui em São Paulo, por exemplo, todo ano tem a Marcha de Direitos dos Migrantes. Nós temos, por exemplo, todo ano em São Paulo, eu pessoalmente gosto muito da comunidade senegalesa, mas eles fazem sempre o chamado Magal de Tuba, que é uma manifestação religiosa, cultural do Senegal. Faz uma espécie de passeata homenageando um profeta muçulmano senegalês. Pode, inclusive, fazer manifestação política relativa a outro país. É o caso, por exemplo, do pessoal que luta pela independência de Biafra, que é uma região da Nigéria. Sempre fazem manifestações em São Paulo. Isso, na verdade, tem que ser estimulado, e é um direito. Saúde, assistência e previdência, igual situação dos brasileiros, sem discriminação em razão da nacionalidade e da condição migratória. Vou comentar depois. Professor, Oi. O Carlos Axé fez uma pergunta. Quer falar, Carlos Axé? Estão escutando? Sim. Opa, estou escutando, Carlos. Professor, uma pergunta. Diante desse contexto, dessa orientação que o senhor está passando, quando uma família ou uma pessoa venezuelana, que é a nossa realidade que nós atendemos aqui em Igaraçu, junto com a Prefeitura de Igaraçu, se um grupo de pessoas entram ilegalmente no país e chegam até o município de Igaraçu, por exemplo, e não passa essa informação, eles omitem, não mentem, não, eles omitem. E diante desse contexto, qual o procedimento jurídico, aí entra uma área, obviamente, que não é a minha, porque eu sou pedagogo, estudo de filosofia, mas, assim, qual o procedimento para que essa situação seja resolvida de forma bem tranquila? Nos oriente, por favor. Obrigado. Valeu, Carlos, obrigado. Fique tranquilo que tem uma parte da apresentação daqui a alguns minutos que vai ser só sobre essa questão, que é uma questão que hoje é a nossa realidade, não só a sua aí no Recife, Igaraçu, a de quem trabalha com migração, mas do Brasil inteiro, que é o tema da migração irregular. Eu vou explicar o motivo e o que a gente pode fazer. Então, obrigado. De modo geral, o que eu estou tentando chamar a atenção é isso. Independentemente da condição migratória, para saúde, assistência, previdência, acesso à justiça, ou seja, podem ver que são os mesmos direitos brasileiros. Direitos trabalhistas, isenção de taxas, acesso à informação e garantia da confidencialidade, abertura de conta bancária, eu vou explicar depois por que está aí de modo tão claro, direito de sair e permanecer no território, ser informado, direito de ser informado. Quais são os únicos direitos que, pela lei brasileira, não são garantidos a migrantes? O primeiro, votar e ser votado. Migrante não tem direitos políticos, apesar de haver uma campanha de garantia de direito, de uma emenda constitucional,
para garantir direito a votar em eleições municipais, uma campanha da sociedade civil chamada Aqui Vivo, Aqui Voto. Se quiserem, tem muita coisa na internet. Ser dono de veículo de comunicação e radiodifusão, compra de imóveis em terreno de marinha, por exemplo, isso interessa no Recife, né? Veja que interessante, em tese, o migrante, ele pode até discutir se isso seria constitucional ou não, mas, em tese, ele não poderia comprar um terreno na praia, mas ele pode comprar um apartamento na praia. Então, isso é um tema. Um tema bizarro que eu acho é não poder ser servidor público estatutário, da Lei 8.112. O migrante pode trabalhar, por exemplo, como seletista, pode trabalhar como prestador de serviços, mas não poderia ser estatutário, ser contratado, ser concursado. E isso pode ser até criticado, e eu acho que pode ser objeto, em algum momento, de uma ação de inconstitucionalidade contra a Lei 8.112, ou, eventualmente, até uma ação civil pública. E uma outra situação que essa é bem bizarra, que não pode ser vigilante profissional por conta de uma lei de 83. Isso também, em algum momento, vai ter de ser objeto de questionamento em tutela coletiva. Se alguém estiver nessa situação, obviamente, pode ter uma ação judicial. Mas eu queria fazer esses 5 destaques aqui. Saúde, educação, assistência social, bancarização e trabalho. E por que eu faço esses destaques? E aí eu retomo o que eu tinha dito para Carlos. O Brasil e a migração irregular. E aí, nesse ponto, eu vou até ler os slides, porque fica mais fácil. São consideradas pessoas migrantes em situação irregular as que estão em território nacional com prazo de estada excedido, ou seja, conseguiu um prazo de estada de 90 dias, que está lá anotado no passaporte, e passou esse prazo, e ou sem autorização de residência provisória definitiva, e assim estão sujeitas a sanções como multa ou medidas compulsórias de saída, dentre elas a deportação. Então a gente pode chamar de migrantes irregulares, em situação irregular, pessoas indocumentadas com entrada migratória irregular, evitando, mais uma vez, chamar de ilegal ou chamar de clandestino. Desde a década anterior à lei de imigração, ou seja, a partir dos anos, final dos anos 90, começo dos anos 2000, o Brasil não convivia com um grande número de pessoas indocumentadas, ao contrário do que ocorre em outros países da região. A Colômbia tem esse problema muito grande, o Equador, ou no mundo. Estados Unidos é o país dos indocumentados, dos ilegais, né, como eles chamam, das pessoas em situação migratória precária. União Europeia também. E o grande foco das políticas era regularização e documentação. Mas o que aconteceu, pessoal? Esse não é o tema da aula e seria muito longo falar sobre os detalhes. Mas desde março do ano passado, por conta da pandemia, o Brasil editou normas que proíbem a entrada de pessoas no Brasil e praticamente fecharam as fronteiras terrestres do Brasil. Então, pessoas que vêm, por exemplo, o Carlos mencionou, da Venezuela por via terrestre, que é o mais comum, elas não podem entrar no Brasil. Entram de modo irregular, passando por trilhas, truchas, como falam. Mas essa entrada, por ser irregular, gera uma consequência jurídica específica prevista nessas portarias, que é a de não poder solicitar refúgio, não poder solicitar autorização de residência, de outra forma, e não poder e está sujeito à deportação imediata, ou seja, ser imediatamente deportado. Então, essas pessoas estão numa situação extremamente precária. A Defensoria Pública da União entrou com ações civis públicas, eu participei de vários processos de discussão sobre isso, o governo está há um ano intransigente, há vários argumentos legais, constitucionais, baseados em tratados internacionais sobre o tema, mas, infelizmente, essa é a regra. E o que está acontecendo? Para que essas pessoas possam se regularizar, elas só têm 2 vias hoje. Só tem uma via hoje, que é a via judicial. A tutela coletiva, como a gente chama de ações coletivas, já está correndo e não está dando certo. Então, se tem uma pessoa nessa situação,
a única via vai ser uma ação judicial proposta na Justiça Federal, pela DPU, por advogados particulares, pela organizações da sociedade civil, para reconhecer que essas portarias são ilegais, que a última portaria, principalmente, é ilegal, e garantir o direito de regularização. Mas qual é a questão que a gente passa também? A gente não pode confiar nisso, porque isso vai depender de uma decisão do judiciário, que obviamente não é garantida. Os acessos o acesso à justiça está também dificultado por conta da pandemia. E eu tenho me empenhado muito num tema, que é enfatizar que os direitos básicos são garantidos independentemente da condição migratória, como prevê a lei de imigração. Então, eu estou focando muito nesse aspecto. E é sobre isso que eu queria preparar que eu trouxe 5 temas para comentar a partir desse prisma. Não só do passado, mas do presente. Como lidar com a situação de acesso a direitos hoje. Professor, licença. Oi. Tem 2 perguntas no chat. Uma da Iris, que ela fala: qual o procedimento para a reunificação familiar de pessoas que ainda não estão, que ainda estão na condição de solicitantes de refúgio? E a Daniele perguntou: com relação à impossibilidade de ser servidor público, o migrante residente não pode ser professor de universidade pública? Com relação à pergunta de Iris, a reunificação familiar de pessoas que estão na condição de solicitante de refúgio. Em tese, a pessoa não pode... Você fez uma pergunta bem precisa, vou tentar responder de modo preciso. A pessoa não pode chamar familiares que estão no exterior, e esses familiares não podem pedir visto de reunião familiar. Infelizmente, isso está previsto na Resolução Normativa 27. Esse visto de reunião familiar só é para refugiados reconhecidos. Quem está como solicitante não pode, isso é bastante cruel, isso é um problema. Mas se a pessoa estiver no Brasil, a nossa orientação é para que esse familiar solicite também refúgio e informe que tem também um familiar que está pedindo, para ter uma decisão conjunta. Mas, infelizmente, o solicitante de refúgio não é protegido por esse direito de reunião familiar. A gente pode até discutir isso judicialmente, nós temos ações nesse sentido, mas, infelizmente, não, por conta da Resolução Normativa 27. Daniele, como eu estou falando de modo muito geral, eu não detalhei, mas sim, eu acredito que pode. Eu não sei de cabeça agora a legislação universitária, porque é aquele negócio, muitas vezes a legislação universitária, ela excepciona a Lei 8.112. E aí eu sei que tem um regime próprio para professores estrangeiros. O que eu mencionei, que é muito comum acontecer, são professores visitantes ou que fazem pós-doc, por exemplo. Para esse caso, existe uma forma específica de autorização de residência, que inclusive é muito chata, muito burocrática. Eu tenho até casos de assistidos meus que estão fazendo pós-doc na USP e simplesmente não estão conseguindo. O cara diz, olha, é mais fácil fazer um pós-doc em astronomia, que é o caso do meu assistido, não sei se é o astrofísica, enfim, na área de física, do que conseguir uma autorização de residência no Brasil de tão burocrático que é. Então, isso é um tema. Mas existe a legislação universitária. Laudemiro está falando que a Lei 8.112 fala disso. Tem uma exceção para professores universitários, né? Mas, enfim, quem quiser pode pesquisar depois. Passando, assim, a professora Carolina menciona o livro do NEPO, da Unicamp, Migrações Internacionais e a Pandemia de Covid. Eu tenho um artigo nesse livro que fala sobre o trabalho da DPU. Tem outros artigos também bem interessantes. Pronto, está aqui o artigo 5º. Isso, exatamente. É a exceção da exceção, Laudemiro. Ótimo, obrigado por ter trazido. E eu sugiro muito que vocês vejam esse livro, e principalmente porque a professora Rosana Benninger, além de Vedovato e de outros colegas, eu não sou da área acadêmica, né, mas eles são grandes parceiros do nosso trabalho e a gente sempre troca muita ideia, vale a pena ver, e os artigos estão muito bons. Passando para o primeiro slide, que é CPF. O CPF, vocês sabem que não é um documento, ele é um cadastro fiscal que tem uma utilidade primordialmente bancária, por mais que a gente não goste disso. No entanto, todo mundo sabe também que o Brasil não tem um número de RG unificado
e na prática o CPF virou o nosso número de identificação nacional para tudo e mais um pouco, desde fazer uma compra pela internet até se cadastrar no programa social ou fazer um concurso público. Então, tudo que a gente faz é com CPF. E aí vem uma questão que é importante. As pessoas em situação de irregularidade migratória têm direito a obter CPF. E eu enfatizo isso com muita força, e eu fiz uma pesquisa num documento que eu preparei em dezembro para a DPU, explicando isso. Isso está muito evidente, e esse ano, após uma consulta, a própria Receita Federal confirmou isso. Você pode fazer o CPF usando como documento de identificação um passaporte ou uma cédula estrangeira. O procedimento pode ser feito tanto pelo site da Receita, preenchendo um formulário e enviando documentos por e-mail, e também pode ser feito pelas agências dos Correios. Então, é possível, com relação a pessoas... e isso está sendo muito recomendado. Por quê, pessoal? A gente tem que trabalhar com a realidade. Se a pessoa está irregular e não teve a viabilidade, a possibilidade de entrar com ação judicial, acesso à defensoria pública, ou advogado, enfim, eu sugiro que tire pelo menos o CPF, porque o CPF já ajuda muito no exercício de direitos, muito, né? Não precisa nem dizer o motivo. O primeiro deles é saúde. O direito à saúde é universal, independentemente de condição migratória. O uso dos equipamentos do SUS pode ser feito até por pessoas sem documento, quanto mais por pessoa que está com documento de outro país. Então, eu sempre tenho defendido isso. O que acontece? Na prática, as UBSs são obrigadas a atender pessoas sem CPF, mas elas exigem por N motivos. Então, eu sempre recomendo fazer o CPF para fazer o cartão nacional de saúde, o que, obviamente, pode ser flexibilizado em situações emergenciais. Com relação à educação, a gente tem um tema bem interessante também, porque a educação, ela especialmente no ensino básico, ela é universal, dever do Estado, todo mundo sabe a importância que isso tem, e isso também envolve pessoas migrantes, pela Constituição e pela lei de imigração. O que acontece? Muitas pessoas migrantes não levam os filhos para matricular porque acham que não vai conseguir, já que está irregular. Ou porque, mesmo que esteja regular, diz que não tem o documento, o histórico escolar da criança do país de origem. E quando tem o documento, não está traduzido, não sabe fazer equivalência, ou a equivalência só é feita uma vez por ano. Ao longo do tempo, foi-se percebendo, né, o acúmulo de problemas disso, e em 2018, a Defensoria Pública da União, eu participei dessa recomendação também, fez uma recomendação ao Conselho Nacional da Educação para que criasse uma norma padrão para isso. Essa norma foi criada depois de muito debate. Esse debate, nós tivemos uma audiência com o Conselho Nacional da Educação em 2020, e eu me lembro bem que quem estava, um dos conselheiros do CNE é o professor Mozart Ramos, que foi reitor da UFPE. E eu me lembro que a gente, enfim, eu tive na UFPE quando ele era reitor também, a gente conversou bastante, e um dos pontos que eu salientei, para dar o exemplo para ele nessa conversa, dizendo o seguinte: olha, o problema é que nem todos os migrantes vão para o Recife, que é uma cidade que tem grandes políticas estruturadas. Muitas vezes o migrante vai para, sei lá, Dormentes, para Caratu, sabe? Altinho. Então, é preciso que tenha uma norma que oriente os municípios sobre quais são as formas de inclusão da criança migrante, etc. E eu me lembro bem que eu dei esses exemplos das cidades pernambucanas, porque se nas capitais já é difícil, imagine em outras cidades. Então, em resposta, o CNE editou a resolução SEB-CNE 01/2020, que garante que a matrícula pode ser feita sem exigência de documentação, não é necessário apresentar documentos escolares do país de origem, apesar de ser recomendável se a pessoa tiver. A avaliação é em fluxo contínuo, a criança não precisa ficar esperando virar o ano para se matricular, então ela tem que entrar. Mesmo que ela entre em outra série, ela pode ser depois reclassificada. Garantia de respeito ao bilinguismo. Então, eu peço que vocês procurem essa norma, porque ela é muito interessante. Ela pode ajudar bastante, inclusive, em ações de incidência, de advocacy,
com relação a municípios e estados. Eu acho que é um caminho interessante. E o objetivo é compatibilizar a norma nacional com as normas subnacionais de estados e principalmente dos municípios. Com relação à assistência, o direito é garantido, mesma coisa, independentemente da condição migratória. Isso envolve o uso de todos os equipamentos do SUAS, Sistema Único de Assistência Social. Ou seja, o migrante ele pode ir para um CRAS, pode ir para um CREAS, pode usar os equipamentos da alta complexidade do SUAS, centro de acolhida, etc. E, inclusive, se recomenda que o SUAS tenha equipamentos adaptados para pessoas migrantes. É o caso, por exemplo, do município de São Paulo, que tem centros de acolhida para migrantes, os CTAs de São Paulo para migrantes, e tem um equipamento que é bem interessante, que é o CRAI, que não é da assistência, não é do SUAS, mas presta assistência social. É o Centro de Referência para Atendimento a Imigrantes. E o CRAI, eu já trabalho no CRAI como parceiro há 6 anos, faço atendimentos semanais, né, agora parou, mas sempre fiz. E é um espaço interessante de orientação, de assistência, de mediação cultural com outras políticas municipais. São Paulo tem um desenvolvimento muito grande, né? Eu também faço parte do Conselho Municipal de Imigrantes como observador, e, enfim, acaba sendo um município modelo, porque tem uma população migrante muito grande, e isso é muito forte. Além disso, alguns temas. O migrante tem direito ao BPC-LOAS? Tem direito, por conta de uma decisão do STF. Se ele reside no Brasil, ele tem direito. Qual é a questão? E o migrante indocumentado, que está de modo irregular, tem direito? Eu defendo que tem direito e acho que isso pode ser questionado. Provavelmente o INSS vai negar, mas eu acho que se tiver uma situação, não deve ser esquecida. Eu acho que pode se requerer BPC-LOAS também para migrantes indocumentados. Professor, posso fazer uma observação rápida? É Breno de Igaraçu. Fale, Breno. Tem um curso na Escola Nacional de Administração Pública chamado Direitos dos Imigrantes e Orientações para Atendimento, que fala exatamente sobre isso, professor, sobre essa questão desses benefícios e desses direitos que o senhor tocou agora. Desculpa a interrupção. Excelente, Breno. Obrigado. Esse curso ele foi feito pelo Ministério da Cidadania. É muito bom. Talvez não aborde esse tema dos indocumentados, mas vale a pena, inclusive para o tema do CAD único. Muita gente diz, está irregular, o migrante não pode ter CAD único. Pode ter CAD único, Bolsa Família, por isso que é tão importante o CPF. Então, e esse curso realmente ele é bem interessante. Tem um de criança também na plataforma da ENAP, eu não vi ainda, mas me disseram que é bom, mas esse eu não vi o conteúdo ainda. Bancarização. Esse é um tema interessante porque ele tem um antecedente histórico bem marcante, todo mundo se lembra dele. Eu trabalhei nesse tema também. Por quê? É o caso do menino boliviano Brian, que ocorreu em 2013 em São Paulo. Para vocês verem como políticas públicas têm mais impacto na vida do que a gente imagina. Num determinado dia, apareceu uma reportagem trágica, né? Todos os veículos de comunicação, e que uma criança boliviana de cerca de 8 a 10 anos de idade foi assassinada com um tiro no rosto, por um grupo que tentou assaltar a casa dos pais. E aí, puxando o fio dessa história, o que se descobriu? Que era um grupo especializado em assaltar a casa de imigrantes bolivianos. Porque eles perceberam que os migrantes não conseguiam abrir conta bancária. Como não conseguiam abrir conta bancária, guardavam dinheiro em casa, embaixo do colchão, metaforicamente, né? E aí, como todo mundo sabia que os migrantes guardavam dinheiro em casa, essa quadrilha se especializou em assaltar casas, até que houve essa tragédia. Então foi necessário que houvesse uma morte para mostrar a importância de ter conta bancária para ter dignidade no Brasil, ou para ter acesso a direitos, ou para se proteger, enfim, direito à conta bancária como um direito, posso até dizer, como direito humano. Então, a lei de imigração expressou isso, né? A necessidade do direito de abertura de conta bancária. Mas qual é o problema que a gente tem? A Instrução Normativa de 2020 do Banco Central, ela prevê que os bancos podem utilizar documentos brasileiros, tudo bem. A gente tem alguns problemas de comprovante de residência para migrantes em situação de rua. Mas é uma situação bem parecida com migrantes em situação de rua, com pessoas em situação de rua em geral.
Mas, então, se a pessoa tem a CRNM, DPRNM, está documentado, pode acessar direito sem problema, pode abrir conta. Com relação a indocumentados, gerou-se um problema. Por quê? O Banco Central permite que os bancos abram as contas de acordo com seus critérios próprios de segurança. E, infelizmente, a Caixa Econômica, numa posição absurda, não está reconhecendo passaportes e cédulas de identidade estrangeiros como documentos de identificação. Nem para saque de auxílio emergencial, que é mais grotesco, nem para abrir conta. Com relação ao saque de auxílio emergencial, já foi proposta uma ação civil pública, nós perdemos na tutela de urgência, está em grau de recurso. Mas se a pessoa precisa de documentos e está indocumentada, a saída vai ser uma ação individual, né? E, por fim, eu menciono o tema do direito ao trabalho. O direito ao trabalho está garantido na Constituição, está garantido a pessoas migrantes pela Constituição e pela Lei de Imigração. E tem um tema interessante, né? Como vocês sabem, a CTPS foi o grande documento brasileiro de trabalho dos anos 40 até 2019. E, à época, até 2019, para obter uma CTPS, era preciso estar regular, apresentar a Carteira de Registro Nacional Migratório, protocolo de refúgio, não importa. E ela era até renovada, é do contrário da que acontece, do que a dos brasileiros, né? Tinha que ser renovada. Muita gente acha que eu sou exagerado quando eu falo isso, mas eu faço questão de dizer. As pessoas falam muito carteira de trabalho, mas ela acabou. Não existe mais carteira de trabalho. Quem tem, tem. Quem não tem, quem tem, e guarde bem a sua. Que vai ficar uma recordação. Infelizmente, o governo Bolsonaro extinguiu a carteira de trabalho. A carteira, aquela azul ou capinha verde, acabou. O que existe hoje é uma outra forma de registro de trabalho, que é a CTD, Carteira de Trabalho Digital, que nada mais é do que uma plataforma, um aplicativo que você alimenta a plataforma. A gente pode ter críticas com relação a isso, mas ela teve uma vantagem. A Carteira de Trabalho Digital, ela só exige o CPF e não cruza as informações com a Polícia Federal. Então, o migrante irregular, óbvio que pode, mas o migrante irregular também pode obter a Carteira de Trabalho Digital, fazer o cadastro. Isso permite a inclusão no PIS, no E-Social. Inclusive, teve uma vez que a gente recebeu essa demanda, eu fiz uma recomendação à Receita Federal, que gere o E-Social, e disse, olha, é muito simples, onde tem o campo RG, deixa em branco, porque aí você consegue fazer o E-Social. E a gente recebe relatos de pessoas que têm conseguido fazer mesmo indocumentados. Como eu disse, documentados, tudo bem, mas indocumentados seria uma dificuldade, mas consegue, com alguma dificuldade, mas consegue. Qual o grande problema? A pessoa não consegue abrir conta salário, porque a Caixa não aceita abrir a conta. Então vejam como a gente está criando no Brasil uma situação bizarra de violação de direitos, de pessoas que tiveram entrada irregular. Já é difícil para o migrante documentado, ainda mais para o migrante indocumentado. Então, pessoal, só para terminar, Anitta, essas foram as minhas considerações. Foi uma apresentação um pouco longa, mas eu tentei falar tanto dos conceitos gerais, como do trabalho de regularização migratória sem detalhamento, e também tentei abordar alguns aspectos de acesso a direitos básicos. Eu sei que são várias questões que podem aparecer, eu também queria ouvir quem trabalha na área, quem já passou por determinadas situações. Como eu disse, estou muito feliz, foi um prazer participar, fazer essa intervenção, e agradeço a todas e a todos pela atenção, porque eu sei que é chato. E, enfim, agradeço e estou aqui para... Não sei se a gente faz intervalo, tudo, mas estou aqui o resto da tarde à disposição para a gente debater. Tá? Obrigado.